Olá, bom dia, paz do Senhor, irmãos. Hoje eu venho trazendo o nosso pão diário e eu gostaria de trazer o Salmos 19, versículos 8 a 9. As ordens de Deus, as ordens que Deus dá aos homens são sempre justas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. Os preceitos do Senhor são bem claros e iluminam os nossos olhos. A obediência ao Senhor nos conserva puros, é a garantia da vida eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas são justas. Hoje, quando eu vim estudar, e procurar qual seria a palavra que Deus vinha trazer ao meu coração, para trazer aqui no Pão Diário, Deus me trouxe em Jeremias 42. Jeremias busca a orientação de Deus, esse é o subtítulo do capítulo, E assim, aqui nessa passagem, eu não vou ler para os irmãos porque é uma passagem muito extensa, mas eu aconselho que os irmãos leiam na casa dos irmãos, peguem a Bíblia de vocês e leiam. Aqui Deus está passando uma orientação ao povo, que o próprio povo foi pedir para que Jeremias fizesse esse intermédio e buscasse a Deus, para que Deus desse uma orientação para eles do que fazer. E aqui, Deus dá uma orientação clara a Jeremias para ele passar ao povo, que não era para que eles deixassem o lugar onde eles estavam, que eram para continuar no lugar que eles estavam, mas eles desobedeceram a Deus, eles foram para o Egito e eles não ouviram a palavra de Deus, pelo contrário, acusaram até Jeremias de ser mentiroso, de estar mentindo, que não tinha sido isso que Deus havia falado a ele, e eles desobedecem, descumprem todas as ordens de Deus e voltam para o Egito. E assim Deus lança um castigo para a vida deles, Como em toda a Bíblia, todo o Velho Testamento, os judeus, os israelitas, eles desobedeciam constantemente ao Senhor. Eles adulteravam com outros deuses, eles traíam a Deus, e os seus mandamentos. E a todo tempo Deus vinha trazendo palavras de exortação a eles, para que eles continuassem, ou seja, para que eles obedecessem, saíssem da obediência e entrassem no caminho e na obediência, nas ordens que Deus dava a eles. Mas, infelizmente, o povo sempre caía no adultério, na traição com Deus, sempre distorcendo as ordens de Deus, desobedecendo as ordens de Deus. E aqui essa passagem de Salmos, quando eu leio essa passagem de Salmos, que eu li para os irmãos, ela deixa claro como as ordens que Deus dá, que tudo que Deus tem para nossa vida e tudo que Ele passa para a gente, quando a gente vai até Ele buscar, um discernimento, uma posição, para o que a gente tem que fazer, qual é o caminho que a gente tem que tomar, aqui deixa claro que as ordens de Deus, que Deus dá aos homens, são sempre justas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração, porque não há outra forma de ter paz e alegria e se sentir seguro que não seja obedecendo às ordens de Deus. Principalmente quando a gente vai até a Deus pedir um discernimento, pedir uma instrução a Ele, e Ele nos dá. E a gente continua seguindo a sua ordem, obedecendo à vontade de Deus, mesmo que quando essa vontade não é o que o nosso coração quer, mas a gente continua obedecendo a ordem dele. E a palavra continua falando, os preceitos, que no caso, ou mandamentos de conduta, os preceitos do Senhor são bem claros, iluminam os nossos olhos. A obediência ao Senhor nos conserva puros e é a garantia da vida eterna. Então, além de a vontade de Deus ser perfeita e agradável, boa, perfeita e agradável, e aí, assim, a gente obedecendo a Ele, a gente consegue ser bem-sucedido, consegue ser bem-sucedido em tudo que a gente faz. Além disso, ela é a garantia da vida eterna. A obediência a Deus é a garantia da vida eterna. É o que nos livra de passar por provações e
que nós não deveríamos passar, mas a gente escolhe às vezes caminhos que não é a vontade de Deus, que não segue as ordens que Deus nos deu, e a gente acaba passando por diversas situações que não era pra gente passar, e a gente passa, como eu disse, em todo o Velho Testamento, os israelitas, o povo de Israel passou por diversas situações que não eram para eles passar, foram castigos para eles, porque eles desobedeceram as ordens e foram completamente completamente irresponsáveis com as ordens de Deus, sem dar a mínima. E essa é a palavra que eu trouxe hoje para os irmãos, que é muito importante que nós venhamos obedecer não só a palavra de Deus, mas as ordens que Ele nos dá, através de pessoas que vêm nos confrontar, quando a gente vai até Deus pedir uma direção e Ele dá uma direção que não é uma direção que nos agrada, porque a nossa vontade era outra, mas que a gente continue firme, obedecendo a Deus, porque tudo isso, além de ela iluminar os nossos caminhos, né? Além dos caminhos dele ser perfeito, os nossos caminhos estar iluminados com o discernimento, né? A direção de Deus, Ele nos leva à vida eterna. E é o que todos nós buscamos, todos nós somos cristãos, buscamos, que é chegar ao final da vida e morar com Deus, né? Que alcançar a vida eterna, né? Por isso que estamos aqui buscando a Deus, para que nós venhamos ter a vida eterna, né? E eu coloquei aqui um versículo que também fala sobre obediência, né? Que está em Samuel 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Que é só uma parte do versículo. Que Samuel, quando está lá exortando o povo, está exortando a Saul, ele fala: obedecer é melhor do que sacrificar. Então, melhor obedecer a palavra de Deus, mesmo que não seja a nossa vontade, né? A vontade do nosso coração. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. E Salmos aqui completa que a palavra de Deus, que as ordens de Deus iluminam os nossos caminhos, elas são claras, ela nos traz alegria ao nosso coração e elas nos conservam puro. E o melhor de tudo é a garantia da vida eterna. Amém? Que os irmãos venham refletir nessa palavra e lembrar sempre que obedecer a Deus sempre vai ser o melhor caminho. Amém?